Saudações, meu nome é Ricardo Machado e hoje a gente vai estar tratando aqui do mergulho. Para isso a gente vai estudar as pressões anormais, né? As pressões acima da pressão atmosférica. Lembrando que como a água é mais pesada do que o ar, a cada 10 metros de profundidade, né? A água é bem mais pesada do que o ar, a cada 10 metros eu vou ter um incremento de uma atmosfera. Tá? Então, mergulhei 10 metros, eu tenho a pressão atmosférica da superfície mais uma, então está com duas atmosferas. E esse mergulho ele pode ser de alta profundidade, eu vou precisar de um capacete de mergulho, esse capacete tem também radiocomunicação, e pode ser também de menor profundidade, onde eu posso usar um cilindro, né, que a gente chama aqui de mergulho autônomo. Também posso usar o ar mandado pela superfície, ficar mesmo a baixa profundidade, onde eu preciso ficar mais tempo, porque normalmente um cilindro desse de ar me dá uma autonomia ali de 30, 40 minutos. Depende do esforço físico que a gente faz, do nosso preparo físico também. Tá? Então, vamos ver nessa tabelinha aqui, deixa eu desligar aqui a minha câmera. Até 40 metros é permitido o mergulho autônomo. Você vai ter o cilindro de ar comprimido, e vai descer, mergulho de turismo, mergulho de manutenção, né? Interessa para a gente aqui o mergulho também em situações de cultivo, está no curso técnico de recursos pesqueiros, né? Então imagine um tanque oceânico, um tanque de tela, você pode mergulhar para fazer reparos, para poder controlar ali o cultivo. Imagine um aquário onde a gente tenha peixes ornamentais de água doce ou de água salgada aí para exposição, né? Então também nos interessa o mergulho para manutenção e também o mergulho recreativo aí do turismo, né? Então, de 40 até 50 metros a gente vai ter o ar, vou ter que usar o ar suprido pela superfície. Tem uma mangueira amarrada no, a gente chama de umbilical, né? Amarrada na cintura do mergulhador e isso conectado na válvula, a aqualung, a válvula de respiração. Já a partir de 50 metros a gente tem que usar um sino aberto. O que é isso? É uma estrutura metálica com fundo aberto, né? Onde a gente vai ter o suporte para o mergulhador. E aí até 90 metros a gente vai ter que ter também, além do sino aberto, uma mistura respiratória artificial. E de 90 até 130, além da mistura artificial, tem que ter um sino de mergulho fechado, né? Uma esfera, a gente vai ver agora para frente, um mini submarino, né? E claro que ele é suportado aí por um guindaste. Chegando aqui nos 130 metros, a gente vai ter que usar já a técnica da saturação, onde a gente deixa o mergulhador um período de tempo dentro da câmara hiperbárica, respirando já a mistura especial. Ele vai saturar o sangue dele com um componente químico ali para poder resistir àquele trabalho. Tá? Então, o tempo de preparo e o tempo de saída também é maior do que o tempo de mergulho. Então, posso ter aqui esse mergulho recreacional. Deixa eu abrir minha câmera. Então, se você tiver curiosidade, você pode fazer um curso de mergulho. Para o mergulho profissional, você tem que fazer cursos maiores, de 1 ano até 2 anos, né? Mas você pode fazer um curso mais curto aí, de mergulho autônomo, numa escola de mergulho. E você pode fazer também esse aí, o mergulho de batismo, que a gente chama, onde você vai descer com um instrutor. Então, o instrutor vai lhe orientar aqui a inflar ali o seu colete de flutuação. Você tem um cinturão com chumbo, um cinturão de lastro, né? E aí você, quando pula na água, normalmente a sua máscara sai e você fica flutuando, né? E aí o que você faz? Você coloca a máscara novamente, bota a válvula, bota o rosto dentro da água, começa a se acostumar a respirar com a válvula, e aí você vai tirando o ar do seu colete e aí você vai descendo. Tá? A gente desce, vê se está tudo bem, se a máscara não inundou, o instrutor está com você nesse momento, né? E quando chega na profundidade de 3 metros, você vai descendo lentamente, dói o ouvido. Normalmente dói o ouvido, né? E aí você tem que fazer a manobra de valsalva. Como é isso? Tem que equalizar a pressão do tímpano, a parte de fora com a parte de dentro, do meu ouvido médio, né? Então você tapa o nariz e a boca e sopra.
E aí você vai conseguir equalizar e aí você consegue descer mais. Algumas pessoas não conseguem fazer essa manobra, não dá certo a manobra, e aí não consegue fazer um mergulho maior do que 3 metros, né? É uma emoção legal, você vai descer até a profundidade e lá embaixo você se desloca com o seu instrutor e tem uns símbolos, né? Aqui é tubarão, assim é o ok, a gente não faz ok assim, assim é indicando que eu quero subir, né? Ok assim, OK, né? Zero kill, se adotou essa simbologia aí na Segunda Guerra Mundial, né? Quando não morria ninguém na patrulha, o oficial escrevia na plaquinha lá, zero kill. Se morria, ele tinha que estar contando aquelas plaquetinhas, né? Das pessoas que morreram em combate. Então, ok, né? Ok. E na volta eu tenho que tomar um cuidado com a velocidade de subida, né? Tem que tomar um cuidado com o meu tempo de fundo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, por conta da doença chamada narcose, e na velocidade de subida por conta de outra doença chamada embolia. Então eu não posso subir mais rápido que as minhas bolhas. Em alguns casos eu vou ter que fazer umas paradas para descompressão antes de subir, voltar à tona. Esse aqui é a câmara hiperbárica, quando eu vou preparar o meu mergulhador aqui para a técnica da saturação, para o mergulho de alta profundidade, né? E aqui em cima da minha cabeça é o sino fechado, é uma esfera de mergulho e tem uma escotilha, então na hora do mergulho você conecta essa esfera aqui na parte superior da câmara e os mergulhadores entram ali na esfera de mergulho, chama-se sino de mergulho, e aí vão descer até a profundidade. Aí já estão na pressão que vão encontrar lá embaixo, vão até lá fazer o trabalho, volta para o sino, volta para a câmara, depois passa alguns dias nessa câmara para ir descomprimindo lentamente e desintoxicando o seu sangue. O nitrogênio que a gente respira aí agora, normalmente ele começa a se solubilizar, a se dissolver no meu sangue, e se eu voltar muito rápido ele volta a ser gás e vai obstruir os capilares, né? Isso aí dá um problema, uma doença chamada embolia. É importante aqui, em qualquer mergulho, são os equipamentos, além do treinamento e a boa condição física da pessoa. Então eu tenho que usar um traje, porque é muito frio lá embaixo. Vou usar uma mistura respiratória de reserva, essa mistura tem que me dar um tempo suficiente para o meu trabalho, para o meu retorno. O relógio e o profundímetro, para a gente estar verificando aqui, um em cada braço, se está na hora de voltar, quanto tempo eu estou, a que profundidade eu estou, e fazer as paradas de descompressão quando forem necessárias, né? Uma faca é importante, não é para estar matando tubarão. Essa aqui é a minha. Deixa eu virar aqui. Ela tem uma trava e tem que ter aqui normalmente uma parte da lâmina para cortar fio, né? Serrilha aqui para cortar tecido, cortar borracha. E a faca não é para matar tubarão não, né? Ela é para eu me desvencilhar de situações como redes de pesca, cabos, né? Para não morrer por afogamento, né? O colete de flutuabilidade, luvas, as tabelas de compressão, descompressão, né? Lembrar que todo mergulho tem que ter um plano de mergulho, a gente não mergulha sozinho, sempre tem que ter um supervisor de mergulho, um segundo mergulhador de resgate e ter uma comunicação, né? E em alguns casos a lanterna. Em alguns casos também no mergulho de caverna, em naufrágios, o cabo guia, né? A gente chama de linha de vida. Então esse é um profundímetro de ponteiro, essa mão é a minha mão aí, lá em Fernando de Noronha. E esse aqui é o profundímetro, na verdade esse é o computador de mergulho, já tem o profundímetro junto com o timer, né? Então a gente programa o nosso mergulho nele, ele me avisa, ele vibra quando chega o tempo de eu parar, de eu voltar, minhas paradas de descompressão, quando chego na profundidade certa para fazer a parada, ele me auxilia nisso, né? Eu não posso esquecer da vida lá embaixo, né? Ficar admirado porque eu posso aí morrer de narcose ou morrer de embolia no retorno. Esse é o cabo guia, a gente prende na entrada do naufrágio, na entrada da caverna, e depois eu vou retornando com esse cabo porque eu tenho que sair por onde eu entrei, né? Posso me perder numa caverna que eu vou ficar sem ar e vou morrer. E aqui as tabelas de descompressão, a gente vai ver no próximo momento da aula, mas já vou adiantar aqui para vocês, deixa eu tirar a minha imagem. Então imagine aqui um mergulho de 45 metros aqui em Fernando de Noronha, onde eu vou passar lá 20 minutos do fundo. Tá?
20 minutos de fundo. No retorno, eu vou ter que parar 2 minutos nessa profundidade de 6 metros e mais 7 minutos na profundidade de 3 metros. Isso vai dar um total de tempo de retorno de 11 minutos. Então, esses 11 minutos e 30 segundos aqui, mais os 20 minutos que eu fiquei lá embaixo, é o tempo que eu preciso ter ar para respirar, né? Então, meu cilindro tem que ser calculado para eu ter ar suficiente para fazer esse retorno com essas paradas de descompressão. Ok? Então, vamos para a próxima etapa da aula. Então, veja, para eu conseguir uma pressão de 1 atmosfera, eu preciso de 11 km de ar acima da minha cabeça, 11 km. Mas se eu tiver um fluido mais pesado do que o ar, não precisa de tanta camada acima da minha cabeça para dar a pressão. No caso da água, a cada 10 metros de água eu tenho mais 1 atmosfera de pressão. A pressão aqui da superfície, mais 1 a cada 10 metros. Então, isso preocupa aqui para a gente o trabalho de mergulho. Esse cara aqui que está aqui sou eu, né? 2 doenças aqui no mergulho, tá? Pra gente, a narcose e a embolia. Então, o que seria isso, né? Como essa doença é provocada? Quando você está aqui na pressão atmosférica, você está respirando, botando para dentro e para fora aqui a atmosfera, está entrando, claro, nitrogênio e oxigênio. O que interessa para o nosso corpo é o oxigênio. Então, entra o oxigênio, sai CO2, né? A função da respiração, né? Agora, quando eu estou numa pressão maior do que a atmosférica, o nitrogênio da atmosfera ele não sai todo. Uma boa parte vai ficando no nosso sangue. Vai se diluindo em todas as nossas artérias, em todos os capilares, em todos os nossos tecidos, né? Se o tecido é vivo, ele tem circulação de sangue, ele precisa de nutrientes, ele precisa de oxigênio, né? E precisa também retirar as toxinas do metabolismo, né? O que ocorre é que o nitrogênio vai se diluindo no meu sangue e isso vai me dando um envenenamento, que a gente chama de narcose, também conhecida como embriaguez de profundidade. E isso pode me dar até uma parada cardíaca, pode me dar uma sensação de embriaguez, a gente tira a máscara, começa a respirar água, vê elefante cor-de-rosa no fundo do mar e já posso morrer lá embaixo, né? Na volta eu vou ter outro problema, se eu voltar muito rápido, como a pressão vai diminuindo, a pressão atmosférica vai diminuindo à medida que eu vou subindo, o nitrogênio começa a voltar a ser gás. E se isso acontecer dentro do meu sangue, eu tenho aqui um problema que vai entupir os meus capilares, né? Vai obstruir a circulação do meu sangue, né? Se não circular sangue, não tem oxigênio, minhas células começam a morrer. Não tem oxigênio, nem nutrientes, né? Então esse fenômeno a gente chama de embolia. Para decorar, né? Na descida, você lembra de narcótico, de veneno, narcotráfico, né? E na subida você lembra de bolha, né? Embolia. Então veja, à medida que eu vou descendo, né, o nitrogênio que tem no meu ar respirável vai se diluindo no meu sangue. Imagine que essa água aí seja o seu sangue. E aí quando você volta para a superfície, a pressão vai diminuindo, claro, né? E aí o gás volta a ser gás, ó, no interior do seu sangue. E essas bolhas vão acabar obstruindo a minha circulação. Isso é um problema sério aqui, chamado embolia, né? Ou doença descompressiva também. Para resolver esse problema, a gente usa a técnica da descompressão. Então, em função da profundidade que eu mergulhei e o tempo de fundo, né, que esse tempo de fundo conta desde a hora que eu entrei na água, eu vou ter que ter uma velocidade de subida, né? A velocidade entre os meus estágios de subida nunca pode ser mais rápida do que a subida das minhas bolhas. Tá? A gente controla a nossa subida para a gente subir mais lentamente do que as bolhas que a gente vai expelindo aqui. Tá? Então, como seria isso? Aqui para um mergulho de 12 metros, ó, essa é a tabela de descompressão. Imagine ali em Santa Catarina, na Ilha do Arvoredo, né? Mergulhei lá para ver o badejo, né? O peixinho branco, né? O badejo branco. Então, 40 pés, né? 12 metros. Então, normalmente, né, o cilindro dá autonomia para a gente de meia hora de mergulho. Então, veja só, se eu passei meia hora, 30 minutos, né, eu estou muito menos de 200 minutos, que é aquela primeira linha, né? Então, eu não preciso fazer nenhuma parada, eu só tenho que ter uma velocidade de subida que seja maior do que 40 segundos. Isso é o suficiente para o nitrogênio que está no meu sangue e voltando a ser gás no meu pulmão, e não no sangue. Se eu passei muito tempo, por exemplo, se eu sou um mergulhador de 12 metros aí de um garimpo, por exemplo, e eu estou recebendo ar mandado por um compressor lá da superfície,
eu passo mais tempo. Por exemplo, se eu passei 300 minutos aqui, ó, 5 horas, né, embaixo da água, né? Então eu teria que voltar. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Então 300 minutos, a gente chega àquela linha ali, ó. Eu tenho que subir e quando eu chegar em 3 metros de profundidade, eu vou ter que parar lá 19 minutos para depois vir para a superfície, né? Então eu faço essa parada. E dependendo da profundidade, eu tenho que fazer outros estágios de paradas em outras profundidades, como é esse caso aqui, do mergulho de 45 metros, lá de Fernando de Noronha, por exemplo. Alguns pontos lá de Fernando de Noronha, né? Tá, então, vou estar vendo aqui, eu vou ter que ir na subida, 45 metros, né, por 30 minutos de tempo de fundo. Esse tempo já conta, não na hora que eu cheguei no fundo, mas conta da hora que eu entrei na água, né? Então, eu vou ter que subir, na subida eu vou subindo na velocidade das minhas bolinhas, né? Quando chego lá, olho no meu profundímetro, ó, cheguei a 6 metros de profundidade, eu vou parar 8 minutos naqueles 6 metros. Aí eu olho no meu outro relógio aqui, no meu outro braço tem outro relógio, cronômetro de 6 minutos, né? Existem computadores de mergulho, né, que já é um relógio integrado com profundímetro, né? E depois eu subo até 3 metros e paro mais 24 minutos. É claro que esse tipo de mergulho não dá para fazer com um cilindro que só me dá 30 minutos de autonomia, né? Então eu tenho que usar um ar mandado ou um cilindro duplo que me dê 1 hora, né? Tem que sempre ter um ar de reserva. Tá? Então a técnica da descompressão. Se errar, morre. Tá? Outra coisa, para ser mergulhador não é qualquer pessoa que pode ser, eu tenho que ter uma condição física, tem que ter treinamento, tem que ser muito disciplinado, né? E ter uma equipe de apoio, porque senão morre. É fácil, né? A pessoa não se cria nessa profissão se não for bom profissional.